Lembra que eu falei para vocês que tem uma diferença entre economia e ciência econômica? A economia é um problema, né? A ciência econômica é a ciência que estuda o problema. Então, na verdade, a biologia, naquele exemplo também que eu dei, seria o processo e a ciência biológica seria o estudo, né? Para a gente fazer essa diferença. Então, enquanto que a ciência biológica ela se preocupa com os aspectos químicos, orgânicos do processo biológico, nós, economistas, né, que estudamos, que usamos a ciência econômica, nós nos preocupamos com os aspectos organizacionais das questões relativas a esse problema econômico. Tem outra diferença também interessante, né? Enquanto a biologia ela se expande para todas as formas de vida, ela não se preocupa só com as questões da nossa espécie, os sapiens. Na ciência econômica, a gente é um pouco mais egoísta, né? A ciência biológica ela é mais ampliada, a nossa é um pouco mais egoísta. A gente se concentra só no ser humano, só no sapiens. A gente não se preocupa como é que as outras formas de vida se organizam diante da questão econômica. Mas elas se organizam. Um leão, quando vai caçar uma zebra, vocês podem ter certeza absoluta que, do jeitinho dele, ele entende perfeitamente o choque que ele está passando. Se ele não se ele não conseguir capturar uma zebra num determinado período de tempo, ele vai perder muita energia. Talvez ele nem consiga mais ter energia para uma segunda tentativa e morre de fome. Então, ele, do jeito dele, calcula muito bem isso que a gente chama de preço, que é o quanto ele tem que equilibrar a energia que ele vai utilizar naquela determinada situação com a possibilidade de ser um resultado positivo. Porque um fracasso pode simplesmente significar morte para ele, né? Com um monte de zebra em volta rindo. Já imaginaram? É porque a natureza, né, gente? Eu sou mega top, viva a natureza, mas a natureza ela tem também umas questões objetivas que, né, que não são fáceis. Então, a economia é essencialmente um problema de equilíbrio entre escassez e necessidade. Ou seja, como é que nós, seres vivos, e especificamente humanos, mas seres vivos de modo geral, como é que nos equilibramos nesse universo de escassez versus necessidade? E esse equilíbrio, nós economistas chamamos de preço. A ciência econômica, então, o que é que ela faz? Ela é uma criação humana, né? Ela é um processo científico que procura estudar esse problema, que é um problema da vida de um modo geral, não só da espécie humana. Então a gente é um pouco, eu gosto de dizer para os meus alunos que nós somos um pouco assim, corporativos, né? A gente só estuda esse problema para os seres humanos, a gente não se preocupa como é que as outras formas de vida resolvem isso, até porque a gente teria que entrar na cabeça dessas outras formas de vida. Faço a menor ideia de como é que o leão resolve esse problema. Uma coisa interessante também para se colocar ainda dentro dessa questão do que é economia, é que desse choque, a gente tem como consequência um outro choque, que é um pouco mais objetivo para a gente, né? Mas uma coisa muito importante que eu quero que vocês sempre lembrem é isso que eu falei do preço. O preço é, digamos assim, a menina dos olhos ou o menino dos olhos, né, do economista. Toda a nossa existência enquanto profissionais, sejam profissionais empíricos, né, que fazem política pública ou que trabalham no setor privado, ou profissionais teóricos, acadêmicos, né, que criam ideias, que fazem pesquisas, o nosso mundo vira em volta dessa palavra chamada preço, né? O preço, que é exatamente o equilíbrio desses dois choques, que futuramente, né, quando o aluno ele se aprofunda mais no estudo de economia, em vez de chamar necessidade, ele passa a chamar demanda, em vez de chamar escassez, ele passa a chamar oferta, né? Esse universo do equilíbrio entre oferta e demanda que gera o preço é o centro nervoso das análises dos economistas. Então, isso é uma coisa importante de se memorizar dessa primeira parte que eu falei. Mas, então, esse equilíbrio, como eu dizia, esse choque, ele gera um outro choque, que é mais pragmático no sentido que é uma coisa que a gente observa mais nas nossas questões cotidianas. Apesar de, claro, poucas coisas são mais pragmáticas do que se imaginar o preço, né? O preço está na vida de todo mundo, então eu estaria sendo um pouco injusto com o preço dizendo isso. Mas essa outra questão ela é pragmática no sentido de que é a personificação na prática desse problema econômico que eu apresentei para vocês, que é a questão da eficiência e da equidade. Praticamente qualquer questão econômica, ela... Eu não gosto de usar palavras muito absolutas, sabe, gente? Mas eu diria, é uma dessas raras ocasiões em que eu diria que todas as questões econômicas, de uma maneira ou de outra, passam por eficiência
e equidade. A eficiência, ela lida com as questões de melhor uso, né, dos poucos recursos que temos. Já que a gente tem escassez, a gente tem que fazer bom uso dos recursos que temos. Um exemplo que eu gosto muito de dar é quando a gente está de férias, né? Faltam 2 ou 3 dias para acabar as férias. A gente começa a pensar, meu Deus, o que é que eu faço nesses 2 ou 3 dias? Qual é o melhor uso do tempo que eu vou fazer? Isso faz parte do que os economistas chamam de eficiência econômica, né? A gente olha, não só olha a produção, mas olha também o consumo, né? Porque o processo econômico, demanda e oferta, engloba as duas coisas. Então, tudo em economia tem algum tipo de consequência de eficiência e de equidade. O que é equidade? Os outros também existem, né? Eu não vivo sozinho no mundo, então os problemas econômicos, eles têm consequências para mim e para os outros também. Então, quando um fenômeno econômico, seja um fenômeno artificial, criado pelo homem através de uma política econômica, de uma política pública, ou um fenômeno que não é planejado, uma grande invenção tecnológica, né, um evento climático, quando fenômenos que alteram esse equilíbrio econômico entre escassez e a necessidade, eles ocorrem, eles estão sempre criando consequências de eficiência e equidade. Então, o economista, ele busca trabalhar, estudar quais são as consequências nesses dois aspectos para dar subsídios para as pessoas, para a sociedade, poder tomarem decisões sobre os caminhos que querem tomar, levando em conta custos e benefícios de eficiência e de equidade. E aqui vai um ponto muito importante, gente, para a gente terminar essa apresentação da economia. A ciência econômica, ela não busca o que é certo e o que é errado. Ela busca interpretar processos, né, que é a característica essencial, na verdade, de toda ciência, e com essa interpretação dar subsídios para as pessoas tomarem suas decisões. Mas o que é certo, o que é errado, vai depender muito da percepção que cada um de nós tem sobre o que é ganho ou sobre o que é perda, né? Na ciência, a gente chama normalmente isso de aspecto positivo e aspecto normativo. O aspecto positivo é aquilo que eu trabalho como cientista, que é o tentar observar as coisas através de uma construção lógica, né, que é a característica de toda ciência. Eu acho que um dia até a gente pode ter um programa para aprofundar essa discussão sobre como é que a ciência funciona, porque é um tema muito interessante, gente. E hoje, com a ciência tão atacada, seria interessante a gente poder discutir um pouco mais isso. Mas eu vou deixar isso para outra ocasião. O fato é que, como eu dizia, a análise positiva é uma análise onde você olha um problema, aplica um modelo lógico e chega no resultado. E aquele resultado te diz, é isso. Com aquele modelo, o resultado é isso. Se isso é bom ou não, é outra coisa. O dizer que isso é bom ou não, ou melhor dizer, não é nem bom ou não. O que é que eu vou fazer com isso? Que atitude eu vou tomar em relação a isso? Aí é um julgamento normativo, é uma atitude normativa. Na atitude normativa, a gente coloca um julgamento de valor. Exemplo, se a gente usa um modelo básico de salário, de demanda e oferta, a gente percebe que salário mínimo pode gerar desemprego. Isso é positivo, ou seja, eu tenho um modelo que é construído a partir de certas posições, quando aplico esse modelo eu chego nesse resultado. Se eu gosto ou não do resultado, são outros 500. O que é normativo? O que é que eu vou fazer com esse resultado? Eu tiro o salário mínimo para aumentar o número de emprego, mas eu mantenho o salário mínimo com bons salários e lido com o desemprego através de outras políticas públicas. Isso é normativo, né? Então, essa construção da ciência econômica, estudando o problema econômico, tem como objetivo nos dar subsídios para as nossas decisões. Mas a ciência econômica, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, até porque ela mexe com a área economia, que talvez mais do que qualquer outra a gente sinta no nosso dia a dia, ela não é uma ciência de absolutos que vai te dizer o que é certo e o que é errado. Ela vai te dar subsídios para que a gente possa ver o mundo com mais clareza.